esse movimento, gente, para você assumir o seu poder pessoal, né? Ele não vem, não tem como vir sem aquele trabalhinho interno seu, né? Sem você enfrentar as suas dores, sem você passar pelos processos que você tem que passar. Tá? Quando a gente vai enfrentando esses desafios mais pessoais, mais particulares seus, né? Aquelas dores internas que às vezes você não sabe de onde vem, o que que você poderia fazer para resolver. Quando você se permite entrar dentro desse processo, né? Quando você se permite mergulhar dentro dessa sombra, dessa dor, aquela coisa que eu sempre falo para vocês, né, da reforma íntima, inevitavelmente você vai começar a encontrar você mesmo, né? Que é o que eu falo também muitas vezes sobre a autenticidade, né? Eu acabo levantando muitas vezes essa pauta em aula, aqui fechada ou aberta. Então, é um processo fácil? Não, né? É um processo simples? Não. É um processo que dá medo? É, né? Como eu já falei para muitas pessoas no início da jornada dos sementes ali, que esse ano a proposta vai fazer 15 anos, eu tive medo, né? Eu tive medo de começar, eu tive medo de iniciar o trabalho. Por várias vezes na fila, né, da companhia aérea que ia me levar até São Paulo para começar essa missão, eu pensei em desistir porque eu tinha medo, né? Aí, ah, fui, né? Dei o start e junto com isso, buscando enfrentar essas sombras internas, esses medos internos, esses, né, movimentos que inevitavelmente, quando você está caminhando em direção à luz, você tem que ver, você tem que enfrentar, né? E junto com isso, você vai começando a perceber e a estar mais conectada com esse poder pessoal, né? Com essa verdade, com a identidade de quem realmente você é. A gente não constrói, filha, a gente não constrói ah, um legado, a gente não constrói coisas que vão ajudar pessoas, a gente não consegue ajudar pessoas com eficiência, com propriedade, se a gente não enfrentar os nossos próprios monstros, né? E, digamos assim, entre aspas, comprar a briga, né? Na vida. Coragem, em outras palavras também, né? Então você só consegue ter a autenticidade, você só consegue ancorar isso quando você enfrenta esses monstros. Quando você não foge deles. E mais uma vez, eu não estou dizendo que você não vai ter medo, não estou dizendo que não vai ter dias que você vai ficar mais insegura. Não, não é isso. É a força para passar pelo que você tem que passar, né, independente de qualquer coisa. Isso, nesse processo, você vai ancorando uma energia, você vai ancorando uma luz ali, e esse clarão, né, dessa luz vai te trazer uma verdade cada vez maior sobre você. E, gente, não tem preço assim você poder ser você onde você estiver, né? Como eu sempre falo para vocês em aula muitas vezes, as pessoas, a pessoa que vocês estão vendo aqui na internet é a mesma que é fora da internet, né? De pulso, de autenticidade, de às vezes ficar brava e falar e tá, é a mesma pessoa, né? E isso é gostoso, porque você não fica sustentando máscaras, né? Você é você, e mais uma vez, você só consegue ser você quando você vai enfrentando esses monstros. Isso vale para tudo, né? Isso vale para tudo nesse mundo. Você precisa dar espaço para que o verdadeiro você venha para fora. Ah, né? Mas eu tenho medo desse verdadeiro eu, meu, seu. E daí? Se for, faz as pazes com esse monstro, porque isso só vai chegar na luz quando você fizer as pazes com ele, né? Para de fazer de tentar fazer aquele movimento da espiritualidade performática, né? Seja você, espiritualidade também é humanidade, né? Reconhecer os teus medos, as suas sombras, as suas dores, os teus processos. Para mim, né? Fechando o tópico ali, não foi simples, foi doloroso, mas vale muito a pena, porque quando você toma posse minimamente da tua identidade, de quem realmente você é, você consegue. Você consegue construir coisas, você consegue realizar coisas com muita força. E outro ponto importante,
sem ninguém ter força alguma para destruir aquilo que você construiu ou que você vem construindo, né? Opiniões externas, elas não têm poder sobre aquilo que você está ali plantando e tratando, né? Você se fortalece, enfrentar as suas sombras faz com que você se fortaleça em nível não só espiritual, né, mas mental, emocional, para enfrentar esses processos particulares seus, como também processos de outras pessoas que podem vir ali tentar, né, perturbar você para que você se desvie do caminho. E não tem outro jeito, a gente volta de novo para o mesmo ponto, enfrentar as suas próprias sombras. Enfrentar não de uma forma de uma guerra, né, mas de cabeça erguida ali, olhar para isso que você tem que olhar e não tem como fugir. Isso gera autenticidade, isso gera poder pessoal, isso faz com que você seja você de verdade. Você falou muito no ano passado, final do ano passado, no início desse ano, que a gente está avançando para um ano de novos começos, né? Onde os mestres vão assumir o seu lugar, inclusive é o tema, Uhum, né, do nosso evento sim. anual. E sempre chega aquele assunto assim. Mas como lidar com um ambiente onde o meu marido não aceita a minha. Eu amo Uhum, ele, o meu relacionamento é bom, é maravilhoso, mas o meu uhum, esposo não aceita essa minha verdade espiritual, ou uhum. porque é de uma religião, ou porque é disso, ou Ah, porque né? E num outro espaço também, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? Muitas uhum, mulheres, pessoas de modo geral, enfrentam grandes desafios no ambiente de trabalho também quando escolhem, decidem assumir essa uhum, verdade. Muito julgamento, muita resistência. E aí, como lidar com esses aspectos, seja no uhum, relacionamento amoroso, familiar ou profissional, quando ela não quer sair daquele ambiente porque o ambiente em si, uhum. não é ruim, mas ela não pode ser exatamente quem ela gostaria de ser. Como lidar com isso? Olha, você tá no relacionamento, você tá num ambiente onde você não pode ser você, ali não é o teu ambiente, né? Direto ao ponto, eu não vou dar rodeio e não vou florear, não, é pá, ali, né? O que eu sempre falo, se você tá num relacionamento, seja amoroso, seja familiar, seja amigável, e você não pode ser você, então isso não é saudável pra você, vai embora. Ah, mas eu amo, não. Tudo bem, mas aí você vai ter que fazer uma escolha dentro do teu campo de livre-arbítrio, né? Você quer Uhum, se anular para estar com aquela pessoa, então você vai ter que assumir as consequências disso, né? Porque aí essa pessoa um dia ela pode te largar e aí você não vai poder culpar ela, né? Quem ama você de verdade, quem gosta de você de verdade, ela vai te honrar acima de qualquer coisa. Você pode estar num relacionamento amoroso? Pode. Onde a pessoa tenha crenças diferentes. É uhum, possível isso acontecer, né? É possível. uhum. Isso pode fluir? Pode fluir. Pode ser gostoso? Pode ser gostoso. Posso construir uma família? Pode. Desde que a pessoa te respeite, né? Meu amor, olha, eu não acredito, mas você tá bem? Tô. Você tá feliz? Tô. Pronto. Se não, sai fora, fia. Direto ao ponto. Sai fora, né? Isso vai te drenar, isso vai te fazer mal. Daqui a pouco você vai começar a culpar a pessoa, né? Por ela não corresponder às suas expectativas e no fim, né? Não é responsabilidade do outro, né? É sua. Por quê? O Pai Zé Pedro aqui falando. Quando você começa a evoluir, quando você começa a subir de vibração, algumas coisas vão ser mostradas para você, né? E você vai ter que fazer as escolhas que Uhum, você precisa fazer, né? Você vai ter que escolher permanecer em um ambiente que não te cabe mais, se diminuir para ficar ali para mendigar alguma coisa, ou ir adiante, né? Receber as bênçãos que o universo vai trazer para você pelo simples fato de você se escolher. Escolher você, né? Ah, Neva, mas eu vou ficar sozinha, eu posso ficar sozinha, e daí? Você não está sozinha, você tem você mesma, você tem os mentores com você e você está evoluindo, né?
A escolha vai ser sempre sua. Não dá para permanecer num ambiente que você não é respeitado, né? Permanecer num espaço que você não é honrado, que você não pode ser você. Imagina uma pessoa que tem uma alegria incrível, que tem uma espontaneidade incrível, que tem uma energia expansiva, alegre. A pessoa não pode ser assim porque o outro ali não gosta. Ah, pelo amor de Deus, né? Então isso não é um relacionamento, isso é uma prisão, né? Isso é um cercado, é uma gaiola de ouro ali. A escolha vai ser sempre sua, mas a minha informação direta, minha instrução direta é sai fora, né? Deixa o universo abrir o teu caminho. Claro, claro que existem N, né, uma nuance muito grande aí, né, para a gente ir trabalhando em cima da questão em si, porque cada caso é um caso, né? Uhum, Mas de um modo geral, sintetizando, você vai saber quem realmente gosta de você, se a pessoa respeita aquilo que te faz feliz. Se não, a pessoa não gosta de você, ela não te respeita, obviamente, e você vai ter que escolher, né? Se diminuir para caber no uhum. espaço de alguém, isso é, digamos, É autoabuso, né? é um autoabuso, é uma autoviolação, ou Uhum, simplesmente, olha, não me cabe, tô indo embora. E vai doer, né? Vai. Vai ser ruim? Vai. Mas eu garanto pra você, eu dou minha palavra pra você, vai ser tão libertador depois, vai ser tão incrível depois, que você vai ver que aquela dorzinha que você sentiu ali, não tô menosprezando a dor, uhum. aquela dorzinha que você sentiu ali, ela vai realmente ser uma dorzinha comparada à grandiosidade de bênçãos que vão vir para você. Sim. No relacionamento amoroso, respeito é a palavra-chave, né? Como É você isso, é respeito é a isso. palavra-chave. Mas e no Uhum, relacionamento profissional? Inclusive, né, alguém perguntou aqui, então pede demissão? Pede demissão e sai fora? Então, no ambiente de trabalho, como lidar exatamente com esse mesmo aspecto? Porque aí já não é tanto só o respeito, né? Envolve várias outras questões ali, sustento uhum, financeiro, principalmente para a uhum, mulher, né? E aí, só uhum, trazendo para a temática desse ano do Ser Mais Você, Neva, que eu quero trabalhar muito o universo do feminino, porque uhum. eu entendo que a mulher tem um papel super forte e poderoso na transformação da sociedade, mas está um pouco perdida no Sim, caminho aí, né? Às vezes está sim, meio no vitimismo ou num poder distorcido. Então, já já a gente vai uhum, falar da mulher. Mas sim. voltando para o ambiente de trabalho, como lidar Uhum. com essas questões que a gente está falando no ambiente de trabalho? Como lidar com isso no ambiente de trabalho? Bom, tem essa pauta, o leque é muito grande, né, ali. Mas dentro do ambiente de trabalho, né, os abusos, não valorização, etc, etc. Óbvio que cada caso é um caso, existe o fator kármico especial correspondente ali, né, a cada um, mas trazendo de uma forma assim, geral, é mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos, eu digo por quê? Como você falou, né? Tem o fator a pessoa precisa do trabalho, tem recurso financeiro que ela precisa, ela alimenta uma família, enfim, tem isso? Tem. Como que eu faço? Para você estar num ambiente desse, né? Alguma coisa precisa ser ajustada, Uhum, né? Alguma coisa dentro de você precisa ser ajustada. Em nível de quê? Aí a gente volta para aquele ponto um, para aquela primeira pergunta que você me fez sobre como é que eu consegui, né, ir trazendo mais autenticidade para minha vida. A gente volta para aquele ponto ali. O que que você tem feito por você, né, para expandir o teu alto valor? O que que você tem feito por você, né, para se cuidar mais? Para impor mais respeito. E a impor respeito, eu não estou dizendo com a palavra, com o verbo propriamente dito, é com a tua própria conduta, né? O teu comportamento diário, a tua conduta diária ali, emana uma energia que por si só já invoca o respeito. O que que você tem feito, né, por você nessa sua jornada? Quando você começa a fazer isso, a olhar mais para você, aí a gente volta de novo para o ponto lá inicial. Cuidar de você, olhar para sua sombra, valorizar
né, a tua luz ali, o bem que você pode fazer e venha estar fazendo, isso vai começar a reverberar um campo de força, né? E você vai ser puxada dali para outro lugar, né? De uma forma harmoniosa, de uma Uhum, forma bem harmoniosa. Não precisa ser abrupta. Começa com o fato também de o que que esse espaço aqui onde eu tô tá querendo dizer. O que que essas situações que estão em volta de mim aqui estão querendo me, né, trazer para mim? Por que que eu tô aqui? Por que que aquela chefe ali é chata pra caramba? Por que que aquele meu colega de trabalho ali, pelo amor de Deus, não aguento olhar pra cara dele? Por quê? Começa a fazer esse exercício ali, né, da reforma íntima, do autoquestionamento, trazendo este empoderamento, as forças começam a se mover. E não esqueça não, fia, o pai Zé Pedro aqui falando de novo, vocês têm mentor. Muitas vezes, vocês não usam, né, as oportunidades que vocês têm de nos chamar para que a gente possa auxiliar vocês ali. Não usam as prerrogativas de iniciados que têm apoio, né, incomensurável enquanto estão na Terra fazendo nas suas jornadas. Então, a gente tem mentor, a gente pode chamar por eles, a gente pode, gente, me ajuda, me dá um caminho, me ilumina, né? Isso, claro, é emparelhado ali com essa conduta sua particular. E aí você vai sendo puxada para certos ambientes cada vez mais compatíveis com você. E outra coisa que o Pai Zé Pedro está falando, independente do ambiente que você esteja, seja familiar, seja de trabalho, seja amigável, qualquer coisa, é essencial esse trabalho de enfrentar, de olhar de frente para essa sombra, né? E procurar entender o porquê você está ali, tá? Outra coisa que ele está falando, não entra no campo do vitimismo, porque isso também vai te puxar para baixo, né? Vai puxar você para uma faixa ali que você vai ficar emaranhada e sabe Deus quando você sai. Não à toa quantas encarnações, né? Muitos de nós temos. Porque a gente se emaranha e se perde, volta e continua esse negócio, uhum. né? Então é isso. Vem para dentro, né? Começa a dar os nãos que você precisa dar, né? Começa a cortar da sua vida, né? De um modo geral, né? Ali, quem não respeita você. Até chegar no trabalho, você já está numa vibração tão empoderada que você recebe uma tal de uma ligação de um trabalho outro muito melhor de onde você está. Isso começa desde quando você acorda de manhã, né? Dando os nãos que você precisa dar, não aceitando alguns abusos que você, né? Não tem que aceitar. Começa dali. Aí você leva essa energia para o trabalho. Daqui a pouco, quem ia abusar de você no trabalho não abusa porque você já chegou com um campo lá, a pessoa simplesmente não consegue. Tá noutra Você chegou frequência já, com. né? Você já tá noutra energia. Começou onde? Começou de manhã, quando eu acordei. Né? Quando eu comecei, não, isso aqui não, isso aqui sim. Né? Aí você vai levando isso onde você for. Sim, Ai, Neva, é simples assim? É simples quando você decide fazer. escolhe, né, fazer isso. Sim. A Anne tá dizendo aqui, no meu trabalho eu conquistei o direito de ser eu, mas mudei muito para isso, que é o que você tá Ó, falando, né? sim, sim, né? Para as pessoas, ó, para as pessoas respeitarem você, ah, você tem que ser você. Não tem jeito. Você tem que ser É o você. autorrespeito para que os outros E isso respeitem é, a gente. é, o é o autorrespeito seu ali, né? É o autorrespeito ali. E isso também vai o quê? Vai reverberar um olhar de várias pessoas para você de inspiração. Tipo, poxa, Uhum, essa pessoa tem uhum. uma coisa que eu gostaria de ser como ela, ou alguma coisa assim. Por quê? Porque, assim, ninguém gosta, né, de estar perto de alguém que está num campo de vitimismo constante. Você não sente confiança, a vibração é muito baixa, né? Então levanta essa cabeça, minha filha. Está doendo? A gente vai a si mesmo, né? E A gente vai a si mesmo. e a gente, Você faz, né? Vê se você está falando, óbvio que eu faço. sim.
Senão, não ensinaria. Sim. E a gente está num grau de sensibilidade tão grande que já também não dá mais para disfarçar muita coisa, né? Fica estampada na Uh-uh. cara já, né? Na cara, não dá. Não. De jeito nenhum. É isso. Não tem jeito, não tem jeito, Aninha. Tem que ter a, acolher você mesmo ali, né? Tá doendo? Vamos assim mesmo. Bora. E É aí isso. as forças começam a se mover em sua direção, né, para te apoiar, para te inspirar, para te ajudar. Quando você enfrenta isso, né, quando você escolhe isso, o que tem de ajuda, o que tem de ajuda que vai vir para você, você não tem ideia. E quando a gente faz essa escolha, como tu está falando, além de receber ajuda, essa frequência energética mais elevada que nós alcançamos impacta o ambiente e muda o ambiente também. Então, muitas vezes Sim. não é sair da onde está, mas é mudar o campo vibracional interno, assumindo essa Exato. conduta, Exato. e isso vai impactar o ambiente em nossa volta, né? Porque assim, eu falo isso sempre, né? Não adianta você, eu vou sair de lá, eu vou pro. Não adianta. Se você for carregar essa mesma bagagem energética, você vai só mudar de lugar, filha, Uhum, uhum. né? Você vai só mudar de lugar, a frequência vai junto, tá? Vou mudar de país, vou mudar de. Não adianta. Resolve, porque senão vai junto. Porque não é uma coisa do lugar, é você, né? É você. Mudar de lugar ajuda? Pode ajudar ali no campo, no sentido de trazer uma novidade cerebral, né, para o teu cérebro ali. Sim, mas o campo uma hora vai te puxar de novo, porque tem que ver, não importa onde você esteja, Tem né? padrão, né? Tem, Padrão. tem uma piada do Tiririca, né, aquele conhecido, né, que ele fala assim, muitas vezes eu tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu ia, eu estava. Né? É isso, não tem o que fazer. Não dá. Quando você faz os cortes que você precisa fazer daquilo que não te faz bem, naturalmente você começa a mudar o teu campo, né? Mas é muito importante que essa frase aí, vou passar o resto da minha vida sozinha, a gente comece a trabalhar mas eu tenho eu. Porque realmente só vai chegar na tua vida alguém em se tratando de relacionamento amoroso ali, né? Quando você tiver minimamente bem com você. Chegar alguém que eu digo mais compatível ali com você, né? Sozinha, sozinha, sozinho, sozinho, você não vai estar nunca, Uhum. tá? Você não vai estar nunca, tá? Prefira, de verdade, confie no que eu tô falando. Prefira ficar, entre aspas, só de pessoas que não te agregam, que não te faz bem, do que qualquer outra coisa. Prefira. Porque isso vai acelerar o teu processo de cura e vai começar a abrir os caminhos, muito mais potencialmente falando, para pessoas que realmente vão fazer sentido na sua vida, tá? Isso só acontece quando você começa a confiar no plano. É uma coisa que o Pai Zé Pedro está falando aqui. Vocês precisam confiar no plano. Vocês precisam Sim. confiar na hierarquia que trabalha com vocês. Vocês precisam confiar nos mentores que trabalham com vocês. Muitas vezes, nós fazemos mudanças, nós fazemos rearranjos, não é por vontade nossa, não, fios. Não é porque a gente quer, vamos brincar com a vida dos outros. Não é, não. Mas não quer desespio. Brincar com a vida de ninguém, meu desespio. Vocês exigem mesmo os que pedem a nós o auxílio. Tantas vezes que vocês saem do corpo e vem pedir ajuda nos planos espirituais da vida, para que nós ajude a rearranjar suas trajetória de vida. Então, vocês precisam começar já a confiar quando as coisas começam a se mover, meus filhos.
porque Jesus, nosso Senhor, está no comando de tudo, graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus. Lembrem do apoio de todos nós, meus filhos. Jesus já é a luz dos nossos caminhos. E nenhum de nós está desamparado nessa jornada, assistidos por Ele e por toda a sua força e amor. Graças a Deus, meus filhos. Vocês precisam confiar no plano, meus filhos. Mesmo que doa, meus filhos, confie que Deus e que nosso Senhor está presente na vida, meus filhos. E sempre para o bem, meus filhos. E graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Só Bom, agradeço a oportunidade. terminamos a live com uma mensagem maravilhosa. Muito grata, né, Vinha, por essa oportunidade, ao Pai, por nos trazer essa mensagem forte, né? Para a gente acreditar, sobre acreditar, sobre praticar nossa fé. Vamos só confiar. E, gente, ó, em toda essa minha jornada de 15 anos, né? De vez em quando eu me pego fazendo autorreflexão ali de tudo que eu já passei, tudo que aconteceu ao longo dessa jornada minha, eu garanto a vocês, eu dou minha palavra para vocês, se ela vale para vocês de alguma forma. Confiem, tá? Porque o plano que me guiou até aqui, né, que me tirou da onde tirou, né, para eu começar essa jornada, essa missão, ele é poderoso, tá? E todas as vezes que eu achei que poderia dar algum problema, que poderia dar ruim, eu tive apoio, né? Eu tive direcionamento, eu tive encaminhamento. Todas as vezes que eu aparentemente não tive respostas, as respostas vinham ali, se manifestavam de alguma forma. Então, em todos os momentos que eu estive com dor, restou-me confiar. E a espiritualidade nunca me deixou na mão. Eles sempre organizaram, deram um jeito das coisas fluírem de forma harmoniosa, né? Ali para que o projeto continuasse como tinha que continuar. Então, confie no plano, confie na hierarquia, confie na sua egrégora, confie na espiritualidade que rege você. Neste momento aqui, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos pretos velhos, queridos, nossos caboclos, né? O povo de Jesus, nosso povo, presente e desejosos de auxiliar, né? A nossa Mãe Santíssima, nesse momento, projetando um dos seus raios de luz, né? A nos dar o afago. Então, desejo tudo de mais maravilhoso na vida de vocês. Desejo muita força no caminhar de vocês. Desejo muita luz de todo o meu coração, que vocês tenham força, tenham coragem e vamos junto, né? Segura na minha mão, eu seguro na de vocês e a gente vai junto. E se um tombar para cair, o outro segura e nós vamos. A gente forma uma corrente e vai, porque isso aqui vai dar certo. Gente, recentemente, né, eu recebi um comunicado dos mentores. Eu tava dando aula, né, e no nosso encontro anual esse ano, né, que tanto é presencial ou online, a gente vai ser uma espécie de iniciação também, tá? Ou seja, no online, ou seja, no presencial ali. A gente vai ser definitivamente iniciado para que a gente possa habitar a nova terra. O que isso significa na prática? É como se a gente recebesse uma chave nas nossas mãos ali para a nova terra. É como uma garantia que a gente vai poder habitar essa nova terra totalmente regenerada e feliz e equilibrada. É uma chave, né, também que vai impedir, digamos assim, que a gente se desvie do caminho, nos mantenhamos ali firmes com os nossos propósitos. Como que vai ser essa iniciação? Com todos os participantes, né? Vai ter um momento ali
com a Virgem Maria, com o Saint Germain. Vai ter alguns momentos durante o evento, tanto presencial quanto online, e caso você não possa participar desse evento por um fator financeiro ou alguma coisa assim, a gente vai abrir online, tá? Em alguns momentos, isso eu vou falar um pouco mais na frente ali, provavelmente no momento da bênção da Virgem Maria, da mensagem do comandante Astar, como a gente tem feito nos últimos 2, 3 anos, é o momento da iniciação, quando forças e códigos de luz vão ser liberados, tanto para aqueles que vão estar presentes no evento presencial, ou no evento online, ou nesse trecho, nesse momento que a gente vai abrir no YouTube para todo mundo, para aqueles que não puderam estar presentes ou participarem ali definitivamente do evento, tá? Então que vocês possam se conectar com a gente, se puderem ir presencial, vai ser dia 9, 10 e 11 de outubro, lá no espaço Marti Hall, na Vila Mariana, em São Paulo, capital, tá? Se puder ir presencial para ajudar nessa sustentação de força, joia. Se puder participar do online, né? A gente tem também a transmissão online para quem não pode estar presencial, ou se não pode um ou outro por um fator financeiro ou qualquer outro fator, lembrem, fiquem atentos aqui no canal, ou no site Sementes, ou em algumas das nossas redes, que em algum momento, tá, eu vou divulgar ali quais são os trechos que a gente vai abrir ao vivo, tá, no YouTube, na outra rede, para que vocês possam também receber essa força, tá bom? As informações sobre a inscrição do evento, tudo a gente vai deixar aqui na descrição, tá? De qualquer forma, eu conto com vocês presencial ou online, ou aqui no YouTube ou nas outras redes, tá bom? Muito grata, que a Virgem Maria nos abençoe, que a gente possa, nesse nosso próximo encontro anual, estar numa sintonia para receber essas forças tão poderosas de iniciação, né, que os mentores vão trazer. Lembrando que depois de 14 anos ali, bastante tempo, a Virgem Maria vai vir novamente, vai incorporar, vai abençoar muitas pessoas ali presentes. A gente vai ter o São Germain, Mestre Elmore, o Astar, Pai João, né? Como sempre, essa festa dos nossos encontros anuais de 3 dias de evento. Sintam-se convidados, tá? Muito grata mais uma vez pela atenção, pelo carinho, e a gente vai se falando. Beijo!